ponto que também atrapalha muito a escolha das pessoas é justamente quando a gente percebe um alto grau de influência em cima dessa pessoa. Se a gente parar para pensar, a gente é impactado. A gente pode falar que a influência é uma forma de impacto. Então, todos nós somos, em algum grau, impactados. Aqueles que são vencidos por uma influência, a gente está pensando aqui numa influência, obviamente, ruim, obviamente uma influência negativa, que atrapalha a escolha dela. A gente já está pensando numa pessoa que tem, então, uma vontade fraca, certo? Sim. Então, quando a gente pensa na influência, a gente tem que pensar aqui em algumas influências que são normais na vida das pessoas, que atrapalham as escolhas dela. Então, o que vem na sua cabeça quando a gente pensa em influência? Influência, muitas pessoas às vezes precisam tomar alguma decisão, vem alguma decisão na mente e muitas outras pessoas influenciam ela a tomar essa decisão. Um exemplo, às vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas eu não tenho dinheiro, então ela sabe que ela tem que seguir aquilo e ela não tem dinheiro para aquilo. Então é uma influência sobre o dinheiro que acaba acarretando uma ação, né? Uma tomada de ação dessa pessoa. Sim. Vale lembrar o seguinte: quando a gente vai buscar escolher uma coisa, a gente vê, ou a gente tem que tentar ver pelo menos, se é possível ou não. Ou seja, eu sei que eu devo escolher aquilo, porém, financeiramente, é algo que eu não tenho possibilidade, logo, essa parte financeira me impede de fazer aquilo. Se a parte financeira me impede de fazer algo que eu deveria fazer, podemos dizer que essa pessoa não é uma pessoa culpada, porque ela está disposta a fazer, mas existe algo que está acima dela, vamos dizer assim, que impossibilita. Eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer um curso, eu sei que eu tenho que fazer uma pós, eu sei que eu tenho que fazer uma faculdade, mas se eu não tenho dinheiro para fazer, eu não posso fazer, certo? E muitas vezes também vem aquilo que a gente sabe, uma decisão que a gente tem que tomar, mas daí vem pessoas, vem família, e a gente sabe que a gente tem que seguir aquilo, e muitas vezes a gente não segue por conta de familiar, amizades, que influenciam muito a gente naquela tomada de decisão. Sim. Aí, além da questão do dinheiro, né, que aí é uma realidade que nos impede, muitas das vezes, de fazer as coisas, é claro que a gente tem que ter uma postura correta, porque não adianta também a gente pensar assim, não tenho dinheiro, não dá para fazer, agora eu vou ficar com minha cara emburrada e não passe ninguém na minha frente, porque quem passar eu vou dar uma patada. Não, eu tenho que saber lidar com a frustração, que é um problema que nós temos hoje, inclusive, né? Uma baixa tolerância à frustração. E não estamos falando de criança. Criança, naturalmente, vai ser educada a lidar com a frustração. Já quando a gente pensa no adulto, ou na maioria dos adultos hoje em dia, que você vê uma fraqueza nesse sentido, já mostra um problema. Quando a gente pensa na dinâmica familiar, um dos problemas que influenciam a pessoa a fazer uma má escolha e que tem a dinâmica familiar é porque essa pessoa, ela, no final das contas, ela quer uma aprovação do outro. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que é ali que eu tenho que fazer, eu sei que é ali que eu tenho que resistir, mas minha mãe não gosta. Sim. Minha mãe não quer isso, minha mãe quer que eu vou para outro caminho. E aí, a gente está falando de novo, uma coisa é uma criança, outra coisa é um adolescente, a gente está falando aqui para pessoas adultas, passaram dos 18 anos. Aí é diferente, porque fica nessa carência de aprovação. E aí é onde se encontra uma das maiores escravizações atuais, que é justamente essa carência da aprovação alheia. Que pode ser um familiar, que pode ser um namoro, pode ser um marido. Enfim, é uma aprovação onde eu excluo aquilo que a minha inteligência viu como um bem porque aquela pessoa falou que não é. Sendo que aquela pessoa nem conhece necessariamente o que você tem que fazer, qual é o seu dever, qual é o seu lugar no mundo. A pessoa só está falando porque ela tem um achismo sobre você. Sim. E ponto final. Ou seja, essa carência dá uma super autoridade para quem... outras pessoas. Exatamente. E não para você. Exatamente. É uma autoridade sobre para outras pessoas, só que essas pessoas não têm nenhuma autoridade sobre você. Só que elas vão decidir a sua vida por você. Ou seja, há uma movimentação de fuga da própria responsabilidade quando eu busco uma aprovação no outro. Isso é causa básica de várias pessoas que vão buscar terapia. Eu vejo muito hoje
essa influência na internet, muito isso. As pessoas veem tudo aquilo, aquele mundo virtual, aquela influência, né, digital, e isso também gera aquela frustração. Não sou como a fulana que tem 1 milhão de seguidores, que só põe foto em praia, em lancha, né, que ostenta tal coisa, e eu me frustro com a minha própria realidade. Uma vez, isso me lembrou agora uma coisa interessante, uma vez eu tava num local e tinha uma adolescente lá, e ela falou assim, eu não sou tão legal quanto as minhas amigas. E aí, a pessoa meio que falou isso meio do nada, assim, né? Do nada. E aí perguntaram pra ela por quê? Porque eu não tenho tal telefone. E as amigas têm. Ou seja, ali tem uma influência onde a pessoa, uma adolescente, claro, uma adolescente pensar isso é compreensível em algum grau, sim. Mas a gente só transportar isso, a gente vai ver que adulto faz a mesma coisa. Ou seja, a influência de algo material para eu ser algo. Só que aí tá o problema. Porque o nosso ser é imaterial. A minha alma é imaterial. Cadê minha alma? Cadê minha alma? Cadê minha alma? Ela é imaterial. E hoje em dia as pessoas buscam muito. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Quando eu tiver minha casa eu vou fazer. Quando eu tiver meu carro eu vou fazer. E as pessoas não... E aí elas morrem, né? Tipo, então eu vou morrer. Exatamente, eu vou morrer aqui e só vou me importar quando eu tiver. Exatamente. E aquele quando eu tiver nunca vai chegar porque a pessoa está estagnada. Exato. Justamente porque, claro, ter dinheiro, buscar dinheiro, conseguir dinheiro não é um problema. Há meios lícitos para isso. Mas quando eu falo que eu só vou começar a viver quando isso acontecer, ou seja, eu tô perdendo literalmente tempo. E como eu sempre falo, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, se eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo vida. E eu não consigo recuperar a vida. E aí, isso vai ser necessariamente um caminho de desastre psicológico e um caminho também de despersonalização.